Olá, em nome da Ford College, sejam muito bem-vindos a mais este conteúdo explicativo. Bom, na nossa última conversa sobre o alinhamento de objetivos com o impacto da inovação, a gente preparou todos aqueles rascunhos iniciais, certo? Pois é, agora chegou a hora de pegar esses esboços e desenhar a planta oficial, a verdadeira patente para sua invenção na Web3. O nosso foco hoje é estruturar essa proposta de um jeito simplesmente impecável para os institutos de pesquisa do ecossistema Solana. Então, vamos direto ao ponto. Como a gente garante que uma pesquisa seja de fato aprovada? Olha, desmistificar o processo de submissão é o que transforma aquela ansiedade, que é super normal, em um projeto de engenharia claro e principalmente acionável. Não é loteria, tá? E você não precisa tentar adivinhar o que passa na cabeça de ninguém. É puramente sobre entregar a planta exata que os institutos precisam para assinar o cheque e aprovar sua obra. Para a gente não se perder, esse aqui é o índice do nosso projeto hoje. Vamos passar pela mentalidade dos avaliadores, dar uma olhada no pacote de submissão, entender os recursos do instituto, ver a preparação para o feedback e, por fim, a nossa conclusão. Exatamente assim que se constrói uma submissão impecável de ponta a ponta. Número 1. A mentalidade dos avaliadores, ou, como eu gosto de chamar, entendendo os nossos inspetores de obras. A gente precisa mudar um pouco a perspectiva aqui. Pense que quem avalia a sua pesquisa não é um segurança de balada tentando bloquear sua entrada. Eles são, na verdade, inspetores de obras super ocupados, checando a integridade estrutural da sua proposta ao mais rápido que podem. Eles procuram por coisas bem específicas. A sua meta é mapear cada seção do projeto para os critérios centrais deles. As suas hipóteses têm que ser claras e mensuráveis, o rigor técnico precisa ser bem específico, a viabilidade metodológica tem que provar que o plano realmente para em pé. O impacto esperado precisa mostrar resultados concretos para Solana e a competência da equipe garante que você tenha as pessoas certas para erguer esse prédio. E olha só como isso ilustra perfeitamente o nosso cronograma de obra. Sendo bem realista, a triagem interna básica vai levar aí de 2 a 6 semanas. A revisão externa por pares, mais umas 4 ou 8 semanas. E a decisão final com a contratação leva de 2 a 6 semanas adicionais. A grande dica de ouro que eu deixo é: alinhe os marcos do seu projeto com essas janelas de revisão. Assim, você mantém o estresse lá embaixo e as expectativas de todo mundo super bem alinhadas. O que nos leva à parte 2, o pacote de submissão. É hora de montar os nossos esquemas técnicos. Gente, a documentação exigida está longe de ser só uma lista chata e burocrática, viu? O seu pacote padrão vai ter aquele resumo que serve como filtro rápido, suas hipóteses e objetivos, os métodos, as cartas de apoio institucional e, claro, sendo ambiente Web3, o seu código precisa ser reprodutível. E, não podemos esquecer, tem o orçamento e o cronograma. Pensa no orçamento como se fosse uma lista de supermercado para cientistas. Você justifica cada centavo relacionando o custo diretamente a uma tarefa ou entrega, sem deixar pontas soltas. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é esse contraste visual. De um lado, a formalidade toda do orçamento e do cronograma. Do outro, aquela perguntinha psicológica que não sai da cabeça de quem está avaliando. Esse plano é realista e não vai faltar dinheiro no meio do caminho? Quando você responde a isso de forma bem estruturada, você simplesmente zera o atrito cognitivo na hora. A clareza financeira é, literalmente, o melhor antídoto contra a dúvida do avaliador. E vamos para a parte 3, os recursos do Instituto. As ferramentas da nossa oficina. O segredo aqui é o seguinte: não olhe para os recursos que os institutos oferecem como se fossem mimos ou meras regalias. Pelo contrário, essas são as ferramentas mais vitais da sua oficina. O modelo mental definitivo que você tem que adotar é que esses recursos são instrumentos modulares para reduzir os riscos da sua pesquisa. Ou seja, são mecanismos usados explicitamente para tirar a incerteza da jogada. Não basta só listar na proposta que você vai ter acesso ao instituto. Você tem que explicar tintim por tintim como usar essas ferramentas diminui a chance do seu experimento falhar. Na prática, cada ferramenta calibra uma parte do seu experimento. A mentoria, por exemplo, derruba o risco conceitual por meio daquelas orientações constantes. Ter acesso a instalações de alta performance, como ambientes de teste da Solana, mitiga o risco de implementação. Já os conjuntos de dados compartilhados cuidam do risco de medição. Quando você cria essas conexões de forma totalmente explícita no documento, o comitê passa a confiar de olhos fechados na sua capacidade de execução. Vamos seguir para a parte 4, a preparação para o feedback, o famoso teste de estresse. Pessoal, o processo de revisão não é motivo para pânico, viu? Encare isso como um crash test que é absolutamente necessário para a sua obra. Tem um passo a passo bem sistemático para lidar com as críticas. Primeiro, você respira, lê e categoriza os comentários com calma. Segundo, resolve aquelas questões de esclarecimento apontando exatamente onde está a resposta.
Terceiro, corrige qualquer preocupação metodológica sugerindo ajustes concretos. E quarto, se tiver objeções maiores, você modera isso adequando o escopo com evidências e, claro, mantendo um tom estritamente profissional. A sua ferramenta de defesa definitiva é criar uma tabela de feedback antecipado. O pulo do gato aqui é montar essa tabela preventivamente, muito antes de apertar o botão de enviar. Você coloca na coluna 1 as prováveis dúvidas dos avaliadores e na coluna 2 as ações corretivas que você já planejou. Fazer isso corta o seu tempo de resposta drasticamente quando os feedbacks reais chegarem e demonstra um preparo que, honestamente, é inquestionável. Ah, e um detalhe que nunca passa batido nas propostas de alto nível é o teste de estresse ético. E sim, até para trabalhos puramente teóricos, isso é exigido, tá? É sempre super recomendado incluir uma declaração ética bem direcionada, planos sobre como as suas afirmações serão validadas no futuro e metodologias bem claras para comunicar resultados ambíguos de um jeito responsável. Falar abertamente sobre como a ética vai ser gerenciada no seu projeto cimenta de vez a confiança com qualquer comitê revisor da Web3. E finalmente chegamos à parte 5, a conclusão, o selo final do nosso projeto. Então, a questão crucial no fim das contas é a seguinte: com a sua planta de engenharia desenhada com perfeição e todos os riscos mitigados através das ferramentas corretas, como essas ideias tão bem estruturadas vão moldar o futuro da tecnologia Web3 e da rede Solana? O planejamento e a clareza são indiscutivelmente os verdadeiros motores de qualquer inovação. Bom, esta foi mais uma análise trazida para vocês pela Ford College. Para se aprofundar nesse assunto e dominar outros temas fascinantes do nosso ecossistema, acessem o nosso site em Ford College. Um abraço e até a nossa próxima descoberta.